Olá, boa noite. A reforma da Previdência é o destaque de hoje aqui no Jornal da Alterosa. São muitas as resistências à proposta do governo federal. Os protestos tomaram as ruas nesta quarta-feira e paralisaram serviços públicos em pelo menos 20 capitais, incluindo Belo Horizonte. Mas como o projeto pode afetar a sua aposentadoria? As dúvidas e as reclamações são muitas. Não sei nada a respeito. Você sabe qual vai ser a mudança? O que vai mudar? Não sei. Temos contribuição, idade máxima. Não sei como é que tá o negócio de mulher e homem, tá certo? Até porque eles falam uma coisa hoje, amanhã eles mudam, entra uma nova PEC e assim vai. E muitas são as mudanças do governo com a proposta de emenda constitucional 287, a chamada reforma da Previdência. A votação está prevista para acontecer ainda neste primeiro semestre. Se aprovada, a reforma da Previdência irá promover diversas mudanças nas regras de aposentadoria do trabalhador brasileiro. A principal delas é a que vai fixar em 65 anos para todos a idade mínima para se requerer o benefício. Atualmente, homens podem se aposentar a partir dos 60 anos e as mulheres a partir de 55. O tempo mínimo de contribuição também será alterado, dos atuais 15 anos para 25 anos. Professores e policiais não terão mais aposentadoria especial e seguirão a mesma regra dos outros trabalhadores. A exceção vai para os militares, como PMs e bombeiros, que seguem com normas diferenciadas. Trabalhadores rurais que hoje podem se aposentar com 60 anos de idade os homens e 55 as mulheres também terão os mesmos 65 anos exigidos, assim como para os servidores públicos que hoje também seguem regras diferenciadas. Nossa, ninguém aposenta mais, trabalha até morrer. A expectativa de vida das pessoas aumentaram, então acho que é natural. Esta especialista em direito previdenciário aponta mais 2 pontos críticos. Um é a pensão por morte, que de 100% passa para 50% para viúvos e viúvas, mais 10% para cada filho. Outro é a necessidade de se contribuir por 49 anos para ter direito ao teto ou à aposentadoria integral. A principal justificativa é aumentar receitas, porque o nosso país é um país que está ficando idoso, né? É um país já com bastante idosos, e quem vai custear isso aí no futuro são os jovens de hoje. Eu acho que antes de tudo tinha que ter uma auditoria desse tal rombo para ver realmente qual é o tamanho do problema ou não, para depois se propor uma reforma. A gente conversa ao vivo com a repórter Fernanda Pena. Olá, Fernanda, boa noite. A gente viu que a adesão aos protestos foi grande ao longo do dia, mas e agora à noite? Há manifestação aqui na capital? Olá, boa noite, Carolina. Boa noite a todos em casa. Não, no momento não há mais manifestantes. Eles que estavam concentrados lá na Assembleia Legislativa começaram a se dispersar no fim da tarde e, segundo a BH Trans, agora não há registro de protestos em outros pontos da cidade. A mobilização começou nesta manhã com integrantes de diversas categorias reunidos na Praça da Estação. No centro de lá, eles seguiram para a Praça da Assembleia. Há serviços como educação, saúde e transporte, caso do metrô, foram afetados. E a repórter Etel Corrêa acompanhou os reflexos dessas paralisações. O metrô ficou parado, apesar da determinação do Tribunal Regional do Trabalho para uma escala mínima de 80% em horários de pico. Na estação Vilarinho, em Venda Nova, muita gente que precisava pegar o trem reclamou dos transtornos. E agora, como é que vai fazer? Agora eu não tenho a menor ideia. Vou chegar atrasado. Nem vou chegar, né? Não tem metrô. E agora, como é que faz? Acho que vai ter que pegar o MOVE, né? Será que tem MOVE? O número de coletivos foi aumentado na estação do sistema MOVE, ligada ao metrô. Mesmo assim, houve correria e muitas filas. Vou chegar mais tarde em casa, cansada. Então é cansativo. Nos corredores de trânsito, os pontos de ônibus ficaram cheios. As escolas públicas e muitas particulares suspenderam as aulas. Em Belo Horizonte, a agência central dos Correios e os bancos oficiais funcionaram normalmente. O movimento foi grande, mas alguns bancos particulares participaram do protesto e paralisaram parcialmente as atividades. Neste posto de saúde na região leste da capital, a maioria dos funcionários aderiu à paralisação, mas a gente encontrou as portas abertas. A informação da gerente do posto é de que
um médico plantonista está atendendo os casos de urgência. A informação dos funcionários é de que o posto vai funcionar apenas para vacinação e para casos agudos. Essa doméstica não foi trabalhar para procurar um médico, mas perdeu tempo. Falei com minha patroa que eu ia mais tarde, que eu ia trazer no dentista. Agora vou ter que voltar. Apesar do dia de protesto, encontramos 2 funcionárias que preferiram não aderir ao movimento. Vai aderir à greve também? Não. Algumas pessoas aderiram. Importante para a reivindicação, né? Eu é porque preciso terminar algumas coisas. Na BR-381 Fernão Dias, que liga Betim a São Paulo, na altura da refinaria Gabriel Passos, o trânsito ficou lento por causa do protesto de sindicalistas e do movimento dos atingidos pelas barragens. Eles caminharam pelo asfalto, bloqueando algumas faixas de trânsito. O protesto tomou conta da cidade pouco depois das 11 horas da manhã, quando os manifestantes deixaram a Praça da Estação em direção à Praça 7. Contra a reforma da Previdência, porque não podemos deixar os nossos direitos serem jogados por água abaixo depois de tantos anos, tantas lutas. A reforma previdenciária não pode passar, senão nós vamos morrer trabalhando, não tem jeito. A polícia desviou o trânsito da Avenida Afonso Pena, que teve os 2 sentidos ocupados pelos manifestantes no entorno da Praça 7. E a segurança foi reforçada. Porque nesse horário de pico, aí para o trânsito tudo. Mas é válido o protesto. Agora o importante é que resolva esse problema logo, né? Porque olha aí pra você ver como é que tá. A gente volta a falar dos protestos contra a reforma da Previdência nesta edição e também sobre como foi a paralisação dos serviços nas principais cidades do estado. Aguarde. Hoje é o Dia do Consumidor, um dos principais motores da nossa economia. Mas, infelizmente, tem muita gente que desconhece os direitos. Você sabia, por exemplo, que é possível suspender uma vez ao ano serviços de telefone fixo e celular, de TV a cabo, água e luz sem custo adicional? Pois é, deve ser por isso que as empresas se aproveitam da falta de informação e prejudicam muitos clientes. Os PROCONs de todo o país divulgaram uma lista com os serviços que tiveram mais reclamações no ano passado. Telefonia e bancos estão entre os setores que menos resolvem queixas. Desde fevereiro, Dona Terezinha vem ao PROCON tentar resolver um problema com telefonia. Ela contratou uma TV por assinatura que não foi instalada. Ao cancelar o contrato, a aposentada foi cobrada em mais de R$300. Falaram para mim que depois do dia 27 eu ia viajar e agora eles continuam ligando para lá para colocar, eu já não quero mais. Então eles mandaram essa multa aqui para me pagar. Vou pagar uma coisa que eu não tenho, né, meu bem? O PROCON divulgou a lista com as empresas mais reclamadas em 2016. Entre as 10 primeiras, 5 são de telefonia. Também estão no topo 2 instituições bancárias, 2 empresas de compra pela internet e uma loja de departamentos. A maior reclamação em relação à telefonia é a cobrança indevida ou abusiva. Os consumidores também enfrentam problemas com rescisão ou alteração unilateral de contrato, serviço não fornecido ou serviço mal executado. Nas lojas de varejo, a maior reclamação dos consumidores é com produtos com vício. Nas empresas de venda pela internet, além do registro de produtos com problemas, há também a reclamação da não entrega da mercadoria. Nos bancos, o problema mais comum é a cobrança indevida. Os bancos, pela peculiaridade do serviço, as pessoas estão tendo mais acesso ao crédito e por isso também está havendo mais problemas. O PROCON trabalha com atendimento agendado e orienta o consumidor que chega no prédio sem ter horário marcado. Aqui também são realizadas audiências de conciliação, para evitar que os casos sigam para a justiça. Só apenas alguns casos, que às vezes são mais complexos, que não conseguimos resolver e que podem vir a ser encaminhados para o judiciário. No portal do consumidor, você encontra os endereços dos PROCONs espalhados em todo o estado. Ainda falando sobre consumo, é bom preparar o bolso. A conta de luz vai ficar mais cara neste mês. Isso porque o operador nacional do sistema tem acionado cada vez mais as usinas termoelétricas para a geração de energia. Elas têm um custo bem mais elevado que as hidrelétricas. O que bebida gelada, pão fresquinho e cafezinho quente têm em comum?
Para tudo isso é preciso usar energia elétrica. E este mês o custo do quilowatt-hora está 2 centavos mais caro. Pode parecer pouco. Em uma casa em que se gaste, por exemplo, 200 kWh por mês, a conta aumenta R$ 4,00. Mas nesta padaria, por exemplo, a diferença é bem grande. Aqui, a bandeira amarela faz com que a energia elétrica aumente cerca de R$ 2.700. Muita diferença, ainda mais que esse aumento da energia de dezembro até agora, que aumentou em torno de uns 27%. Então, isso representa um valor muito alto para a padaria. E não tem muito como economizar. Tudo aqui depende da eletricidade. Quando acontece de acabar a energia, é um sufoco, né? Tem que fechar as portas, porque não tem como pesar pão, não tem como nada funcionar. O maior gasto é com o forno. Para sair pão quente o dia todo, o equipamento fica ligado praticamente 17 horas por dia. Das 5 horas até as 10 horas da noite praticamente. Então consome muita energia. Tomou posse hoje a nova diretoria executiva da Associação dos Municípios da Região Metropolitana. A cerimônia foi em Belo Horizonte. Na solenidade, autoridades políticas de diversas cidades mineiras. Também esteve presente o governador do estado, Fernando Pimentel. O escolhido para assumir a presidência da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Grambel, é o atual prefeito de Nova Lima, Vitor Penido Barros. Ocupa a cadeira pela 5ª vez. Esse é o objetivo, união e transparência, seriedade, né? E a gente procurar atender as demandas que não são pequenas em todas as cidades de Minas e do Brasil. Com 40 anos de carreira política e à frente da Prefeitura de Nova Lima pela 6ª vez, Penido conhece bem as carências das 34 cidades da região metropolitana. Para ele, o principal desafio é a gestão dos recursos destinados pelos governos estadual e federal. Os pontos básicos hoje é justamente o problema da insegurança, problema educacional, problema da saúde, não é isso? E tudo isso aí precisa de recursos. Nós temos que tratar a região metropolitana de Belo Horizonte com muito carinho, com muito respeito, não só pela população que vive nela, mas por tudo que ela representa para o nosso estado. Daí a minha presença, a presença do governador nessa cerimônia, dando mais do que um discurso, o testemunho vivo do apoio do nosso governo. Voltamos a falar sobre o dia de protestos contra a reforma da Previdência. Vamos ao vivo com a repórter Fernanda Pena. Fernanda, a gente viu aí que houve paralisação, né, no metrô, por exemplo, mas e os outros meios de transporte? Como é que ficou? Olha, Carolina, de acordo com a BH Trans, o transporte coletivo da capital circulou normalmente durante todo o dia. Os ônibus, inclusive, tiveram a frota aumentada, né? Um reforço aí na parte da manhã por causa do aumento do número de passageiros. Isso porque as 19 estações do metrô ficaram fechadas durante todo o dia, como permanecem. Segundo a CBTU, só amanhã de manhã é que os trens devem voltar a circular. Ok, mas e na saúde? A gente viu que teve UPAs fechadas. Quem precisar de atendimento médico agora à noite, como é que está o funcionamento das UPAs e dos hospitais? De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 40% dos funcionários aderiram à paralisação. Por isso, centros de saúde e UPAs funcionaram com escala reduzida. O atendimento nas UPAs, inclusive agora, continua em escala reduzida e os atendimentos normalizados só amanhã. Carolina. Ok, Fernanda, obrigada. E não foi só na capital, que foi só a capital que parou, não. No interior, as manifestações também deixaram muita gente sem serviços públicos. Era madrugada quando os manifestantes chegaram à porta da garagem da empresa de transporte público de Governador Valadares. Os funcionários não puderam sair com os ônibus. A quarta-feira foi de manifestação em toda a cidade. Durante a manhã, os índios pataxós bloquearam a linha férrea da Vale na altura do bairro Altinópolis e pediram mais atenção do governo federal com a saúde indígena. De acordo com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o Sindiúti, cerca de 90% das 33 escolas estaduais aqui de Divinópolis aderiram à greve que começa hoje e não tem data para acabar. Na Praça da Estação, no centro de Juiz de Fora, entre as entidades presentes estavam professores da rede pública e particular, servidores municipais, trabalhadores rodoviários, engenheiros, metalúrgicos. Cerca de 1.200 professores paralisaram suas atividades
atividades aqui em Boa Esperança. A previsão é de que todos os alunos da rede pública de ensino fiquem sem aulas durante pelo menos 10 dias. Vamos saber agora como vai ficar o tempo nesta quinta-feira em todo o estado? Os detalhes no mapa. O céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no leste, sul e zona da mata. Nas outras regiões do estado, o tempo fica estável, com céu parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. Em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Almenara, os termômetros vão de 17 a 35. Em Três Corações, de 18 a 29 graus. A temperatura oscila entre 21 e 31 em Mantena. E em Poços de Caldas, mínima de 17 e máxima de 28 graus. A Polícia Civil indiciou o homem que se passava por personal trainer suspeito de estuprar pelo menos 2 mulheres em um flat no bairro Belvedere, na capital. O homem utilizava as redes sociais para conquistar as vítimas, oferecendo exercícios para emagrecimento. Ele informava que o atendimento especializado era feito só para mulheres. Segundo as investigações, 2 jovens de 18 e 24 anos foram abusadas pelo suspeito entre março e outubro do ano passado. O caso já está com o Ministério Público, que pode ou não oferecer denúncia contra o homem. Um pedido de prisão feito pela delegada responsável está sendo analisado pela Justiça. Ainda não há prazo para a tramitação do processo. E a violência contra mulheres foi tema de um protesto em Varginha na noite dessa terça. O alvo foi o goleiro Bruno, o mais novo contratado do Boa Esporte. 26 mulheres vestidas de preto fizeram um protesto simbólico. Elas decidiram não falar com a imprensa. O motivo, de acordo com uma das manifestantes, seria por conta de ameaças que elas vêm sofrendo. As mulheres levavam cartazes e foi com o silêncio que elas preferiram se manifestar contra a vinda do goleiro Bruno Fernandes a Varginha. As mulheres se organizaram pelas redes sociais e se encontraram na concha acústica da cidade. Com as mãos e pernas pintadas de vermelho, elas simbolizaram a violência que as mulheres sofrem no Brasil. Machismo e crimes hediondos como o que sofreu Elisa Samúdio, assassinada por Bruno e alguns amigos, revoltaram as manifestantes e moradores. E paralelo à manifestação, a gente aproveitou para conversar com os moradores de Varginha e da região que transitam aqui pelo centro da cidade. E o que a gente pôde perceber é que realmente há uma divisão de opinião quando se trata do goleiro Bruno. Olha, eu acho que não tem nada a ver não, porque se a justiça do Brasil é deficitária, ele não tem culpa disso. Ele está fazendo o papel dele e eu acho que ele vai ser um bom goleiro pro Boa e acho que é isso aí. Eu não vou deixar de ser torcedor do Boa por causa disso não. É bom o vargiense se acostumar, porque depois do anúncio da contratação do jogador e das primeiras impressões do atleta no campo de treinamento do Boa, ao que tudo indica, Bruno chegou para ficar. Qual vai ser sua reação? O que você acha que vai acontecer com você quando você vê ele? Eu não vou fazer nada, vou te ser sincero, vou fingir que não é uma pessoa que eu não conheço mesmo. Vou conversar com ele, vou falar, pra que você fazer isso com a esposa sua, rapaz? Você não é jeito de homem não, hein? Daqui a pouco, cidade considerada o polo da confecção em Minas recebe feira que deve gerar 5 milhões de reais em negócios. Nós voltamos já. Divinópolis vai sediar pela primeira vez uma edição do Minas Veste Brasil, encontro de negócios que deve aproximar empresas do polo confeccionista local de compradores de todo o país. Esta fábrica de camisas em Divinópolis é a 6ª maior do Brasil e chega a produzir 250 mil peças por mês. E a produção aqui está intensa, de olho nos negócios durante a feira MVB, Minas Veste Brasil.
Neste ano, o evento deixou Belo Horizonte e será sediado aqui, na cidade considerada polo mineiro da confecção. Mauro produz peças para o público masculino, feminino e infantil. Há 26 anos no mercado, ele quer aproveitar o MVB para buscar expansão. Se hoje estamos entre as 5 maiores, pretendemos ser a primeira do Brasil ainda. A feira será realizada de sexta a domingo desta semana. 70 lojistas vão apresentar as coleções para 653 compradores cadastrados que estão vindo de vários estados. Para o presidente do Sinvege, Sindicato das Indústrias do Vestuário de Divinópolis, a feira ganhou novos elementos neste ano. Nós dividimos um espaço para as pequenas empresas, as pequenas de pequeno porte, onde elas estão vindo, né? É um estande coletivo que o Sinvege está trazendo essas empresas para que fomentem a venda delas, para que elas conheçam, né, o seu produto, qualifiquem o seu produto, comparem o seu produto com as grandes empresas de Divinópolis, né? Está dando essa oportunidade para os pequenos de aumentar suas vendas e a qualificação dos produtos também, né? O Polo Confeccionista de Divinópolis conta com 695 empresas. A produção é de cerca de 5 milhões de peças por ano. E a expectativa com o MVB é gerar 5 milhões de reais em negócios. Nesta fábrica de roupas femininas, as peças que ficarão em exposição na feira já estão etiquetadas. Serão 100 modelos. Com produção de 4.500 peças por mês, a empresária espera receber mais de 3 mil pedidos só durante o MVB. É a 4ª edição que a gente participa. Eu acredito sim que vai dar um up mesmo, né, nesse polo confeccionista, né, que somos nós. Informações sobre a feira você encontra na nossa página na internet, alterosa.com.br/JA. O Jornal da Alterosa termina aqui. Eu volto amanhã a partir das 7h20. Fique agora com o Noticiário Nacional no SBT Brasil. Boa noite e até amanhã.